Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico semanal, e nós estamos usando a lição da Escola Sabatina como nosso guia de estudo da Bíblia. Estamos vendo a verdade presente em Deuteronômio. E esta semana quero passar o resumo da lição número 9. Convertam o seu coração, o verdadeiro arrependimento que leva à salvação. Esta expressão, esse título, Convertam o seu coração, foi tirado de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, que diz: De lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. A lição desta semana, do estudo de domingo a sexta-feira, ela pode ser resumida em duas partes principais. A primeira parte vai falar dos passos que devemos dar para experienciarmos um arrependimento verdadeiro que leva à salvação. E na segunda parte veremos o cumprimento das profecias sobre o arrependimento, sobre o perdão que Deus deseja oferecer ao seu povo, profecias que aparecem em Deuteronômio. Vamos à primeira parte. Quais são os passos, então, que devemos dar para experimentar, para experienciar um verdadeiro arrependimento que leva à salvação? Primeiro passo, precisamos buscar a Deus. Quando o povo de Israel entendia que estava numa situação crítica, numa situação desesperadora devido ao seu pecado, devido à sua idolatria, eles, de acordo com as promessas de Deus, a única solução que eles viam era voltar-se para Deus, se arrepender, buscar a Deus, buscar o perdão de Deus. Por isso esse é o primeiro passo. Hoje nós também precisamos buscar a Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. Não podemos procurar a solução em outro caminho, em outros lugares. Só Deus pode nos perdoar. O segundo passo para experienciarmos o verdadeiro arrependimento que leva para a salvação é receber o perdão de Deus. Precisamos receber e aceitar que fomos perdoados. Infelizmente, muita gente não aceita, não se perdoa pelos erros do passado, apesar de que na sua palavra Deus revelou que já perdoou essa pessoa, e olhando para a Bíblia, ela vê que está em conformidade com os princípios e com os passos para experimentar esse verdadeiro arrependimento e receber o perdão. Ela simplesmente não se aceita por falta de fé. Nós não recebemos o perdão por causa dos nossos méritos. Nós recebemos o perdão por causa do amor de Deus por nós. O terceiro e último passo para que a nossa experiência de arrependimento seja verdadeira e possamos receber o perdão e a salvação é voltar para Deus. Volte para Deus. Porque é Deus quem muda o coração do homem. É Deus quem prepara as condições para que o homem se arrependa. É Deus quem opera o arrependimento no coração do homem. É Deus quem oferece o perdão. A nossa única saída é ir a Deus. É ir a Ele do jeito que estamos. É ir a Ele como somos. Confiar nele, confiar que Ele perdoa, porque Ele prometeu perdoar. A nossa parte é se arrepender de todo o coração. Arrependimento é reconhecer o nosso pecado, lamentar por ele, sentir dor e tristeza por esse pecado, pedir perdão a Deus e, finalmente, abandonar o pecado. Na segunda parte da nossa lição da semana, veremos que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias sobre o perdão de Deus que aparecem em Deuteronômio. É na morte e na ressurreição de Jesus que Deus cumpre a sua promessa de que perdoaria seu povo. Porque Jesus pagou o preço morrendo na cruz. E Jesus hoje, ressurreto, tem poder para nos perdoar. E hoje, você e eu podemos ir a Jesus. Podemos praticar os 3 passos do arrependimento, buscar a Deus,
no sacrifício de Jesus, no perdão que Ele pode oferecer pela sua morte e pelo seu sangue derramado na cruz. Receber o perdão que Deus nos ofereceu por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E voltar para Deus no relacionamento de obediência, no relacionamento de amor, de adoração, de criatura para Criador, de pai para filhos. Não porque haja mérito em nós, mas pelos méritos do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, quando Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, e pelo poder da sua ressurreição, do Cristo vivo, que hoje nos convida: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pai querido, ajuda-nos a entender e a experimentar o verdadeiro arrependimento que leva à salvação. Abençoe todos que ouvem essa mensagem. São as graças que te peço em nome de Jesus. Amém.